Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui no segundo Congresso Pernambucano de Direito Notarial. Estivemos no primeiro, estamos no segundo e, se Deus assim permitir, estaremos no terceiro do próximo ano. Vocês já estão convidados para participar do terceiro Congresso de Direito Notarial de Pernambuco. Quando a gente estava organizando, a gente vai ser o último. Mas a gente não sabe ainda. O trabalho é tão intenso, doutora. Mas eu queria inicialmente agradecer ao Colégio Notarial pelo honroso convite. Também gostaria de agradecer a doutora Deise, presidente do Colégio Notarial do Brasil, doutora Mônica Campos e doutora Graziela Guerra, que nos concederam essa honra de falar um pouco sobre inteligência artificial. Eu sou servidor aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, exerço a função de assessor de magistrado e já trabalho com iniciativas de inteligência artificial e de inovação para a tecnologia há algum tempo. Fui apresentado no meu mestrado na UFPE ao CIM, que é o Centro de Informática, e meu professor e orientador do mestrado disse: olha, pense um pouco fora da caixa. E eu queria iniciar essa fala minha hoje trazendo vocês para pensar um pouquinho fora daquela caixa jurídica que a gente sabe. Eu sou formado em Direito, minha formação inicial foi em Direito, mas a gente, por tendência, a gente fica enclausurado numa grande caixa jurídica. E existe um mundo que a gente pode conhecer e abordar, e é esse mundo, eu creio até, que muitos já utilizam. Só para interagir um pouco com vocês, alguém aqui já utilizou o ChatGPT? Levanta a mão, por favor. Então já tem gente, muita gente que já utiliza a ferramenta, o ChatGPT. Digo o ChatGPT que é o mais comum, mas temos várias, né? Nós temos o Gemini, do Google, nós temos o Claude, da Anthropic, que aliás hoje tem tido uma assertividade muito boa, muito grande, uma janela de contexto bem maior do que o do ChatGPT. Mas como tem pessoas aqui que ainda não ouviram falar e não utilizam a inteligência artificial, eu vou fazer uma abordagem um pouco mais conceitual e mostrar para vocês na prática. E é por isso que a doutora Deise falou na interação, porque eu queria compartilhar com vocês, fazer com que vocês fizessem a pergunta para que uma inteligência devidamente treinada para as serventias extrajudiciais, obrigado, para que a inteligência artificial devidamente treinada possa responder para vocês essas perguntas. Logicamente, e isso é muito interessante, porque nós vivemos num tempo de disrupção tecnológica. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Portanto, nossa palestra vai ser sobre inteligência artificial. Eu esqueci o controle, né? Obrigado. Performando serventias extrajudiciais. Bom, primeiro ponto, a gente falar um pouco sobre destruição criativa. O que seria a destruição criativa? O que isso tem a ver com inteligência artificial? Falar sobre deep learning, redes neurais, prompt. Depois, inteligência artificial generativa ou gerativa. A aplicação em serventias extrajudiciais, e o direcionamento aqui não vai só para os tabeliães e oficiais registradores, mas a gente pode também dar um direcionamento para a advocacia. Muitos advogados que aqui estão presentes provavelmente já utilizam diariamente, de forma cotidiana, a inteligência artificial. E, posteriormente, uma trilha de implementação. Bom, quais são as transformações significativas que a IA generativa ela pode trazer para revolucionar a eficiência e a qualidade dos serviços nas serventias extrajudiciais? Antes de responder essa pergunta, eu queria pedir a vocês licença para um breve storytelling, uma história que eu quero contar, que data do século XVI. Na verdade, foi uma das primeiras startups já registradas de tecnologia de ponta, que era uma máquina para fazer tricô. No século XVI, a então Rainha Elizabeth I, ela baixou uma lei
uma lei suntuária. Lei suntuária é aquele tipo de lei onde faz regulamentação de costumes. E ela disse, olha, a todos os súditos é obrigado, a partir de hoje, utilizar barretes de tricô aos domingos e em datas de feriado. Com a lei baixada, houve uma implementação de manufatura. Então, as pessoas que faziam manufatura aumentaram a sua produção. O objetivo da rainha à época era justamente esse, fomentar o crescimento econômico. Mas o fato é o seguinte, um pároco chamado William Lee, ele, observando a mãe e a irmã passando madrugadas a fio, entrelaçando fios para fazer os barretes, certa vez ele pensou, o que eu poderia fazer para ajudar, para melhorar o tempo, a utilização do tempo? E a reflexão que eu queria trazer para vocês é, como vocês estão utilizando o tempo? Será que, se você puder utilizar ferramentas que otimizem seu tempo no dia a dia, isso ajudaria você? Eu acredito que a resposta, unanimemente, será afirmativa. William Lee construiu a sua máquina de fazer tricô, enquanto a mãe e a irmã conseguiam apenas 2 linhas, entrelaçar 2 linhas, ele construiu uma máquina que conseguia entrelaçar 16. Foi apresentar à rainha Elizabeth I, principalmente para poder pedir a patente na época. E a rainha negou o pedido de William Lee, por uma razão específica. Ela disse que aquela máquina, que melhoraria o tempo das pessoas, iria trazer ociosidade aos súditos. Iria haver uma diminuição de mão de obra. E aí ela disse que, na visão dela, que aumentaria a quantidade de pedintes. Aí vem a segunda reflexão do dia. É possível impedir o avanço tecnológico? Olhando para essa história que eu acabei de contar, ela conseguiu naquele momento impedir a máquina criada por William Lee e desenvolvida por ele. Não conseguiu o que ele pretendia. Depois ele faleceu e o irmão continuou. E na sequência da história vem a Revolução Industrial e a Inglaterra explode como um dos marcos da Revolução Industrial. E aí vem esse insight como uma segunda reflexão. É possível a gente impedir o avanço tecnológico, a disrupção tecnológica? Eu não trouxe, mas eu tenho no meu computador um extrato de um jornal da Inglaterra, onde os cientistas da época, século XVIII, questionavam a energia elétrica sob o fundamento e argumento de que a iluminação solar e a lunar era suficiente para a humanidade. E se a gente tivesse, naquela época, e essa tecnologia fosse impedida, talvez nem esse congresso estivesse sendo realizado. Ou se fosse, a gente não poderia falar tão baixo, teria que falar para uma plateia com uma tonalidade muito mais alta. Bom, e o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tudo. Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. O que é inteligência artificial e o que isso tem a ver com a destruição criativa? Quando falamos em destruição criativa, Joseph Schumpeter, ele escreveu, há 2 séculos atrás, a necessidade de que a disrupção tecnológica faz com que modelos tradicionais sejam substituídos por outros modelos. Isso chama-se destruição criativa. Você destrói para criar algo novo. A inteligência artificial, da forma como nós temos visto hoje, porque a inteligência artificial não é algo tão recente. Hoje a gente fala em inteligência artificial generativa, é algo realmente novo. Essa possibilidade da conversa em um determinado contexto, isso é novo.
Mas inteligência artificial em si não é tão novo. Quando a gente olha para trás e a gente observa que há 20, 30 anos nós já tínhamos assistentes de voz, nós tínhamos mecanismos de substituição de trabalho manual por trabalho de máquina, aquilo que nós chamamos de machine learning, é a máquina podendo fazer aquela produção manual. Eu sou de uma época, não tão distante assim, espero que continue dessa forma, mas a gente é de uma época de 80 que a gente ia para o shopping, por exemplo, o Recife, que é o mais antigo daqui, da capital, e existia uma cabine sem ar-condicionado, mas existia um operador lá dentro. E o operador ele apenas fazia o seguinte, ele emitia um ticket, entregava o ticket e subia a cancela. Para ele alterar o seu processo, ele mudava as mãos, entregava o ticket contra a mão e subia a cancela com a outra. Quando a inteligência artificial veio, nesse processo, de tomada de decisão, houve, obviamente, a substituição ali, naquele momento, da máquina pelo humano. E houve a necessidade de uma requalificação, um reposicionamento para quem estava ali. Mas nos últimos 10 anos, nós conseguimos ver softwares que são altamente capazes de aprender a partir de dados, enormes quantidades de dados, nós chamamos de LLM, são linguagens, modelos de linguagens em uma grande escala. Obviamente que a reboque do que aconteceu, do que tem acontecido hoje é a quantidade de dados que existe na internet. Sem internet e sem dados na internet, hoje a gente não conseguiria chegar naquilo que se convencionou chamar de inteligência artificial generativa. Hoje a gente consegue, através de técnicas de aprendizado, que nós chamamos de deep learning, é o aprendizado profundo, hoje a gente consegue extrair janelas de contexto, conversar com a máquina como se humano fosse. É uma verdadeira emulação do pensamento humano. Esse é o grande objetivo. Construir-se computadores capazes de emular o pensamento humano. Por isso que nós chamamos de redes neurais. Ela, na verdade, ela imita o funcionamento do cérebro humano. E na palestra de hoje, nós iremos mostrar para vocês alguns insights que podem ocorrer com a inteligência artificial devidamente treinada. Por fim, para que a gente conclua a parte conceitual, queria trazer para vocês a ideia de prompt. E é fundamental para quem trabalha com inteligência artificial, é fundamental que você saiba como perguntar, como interagir. Isso é o prompt. O prompt nada mais é do que a sua interação com a máquina. Se a sua interação for errada, a máquina ela vai buscar diante de toda a rede, diante de todo um conjunto de dados a qual ela foi treinada e vai te responder também de forma errada. Então, o prompt hoje é a peça-chave, a peça fundamental para quem quer iniciar a trabalhar com inteligência artificial. Quando ela responde de forma errada, nós chamamos que ela alucinou. O que é a alucinação para a inteligência artificial? É ela responder algo fora daquele seu contexto. No entanto, talvez o contexto dela esteja correto e o seu que tenha errado em algum momento, quando você ali efetuou a pergunta. Bom, dentro de um contexto de serventias extrajudiciais, e aí eu não vou direcionar especificamente para tabeliães e oficiais registradores, mas também para advogados que aqui estejam presentes nesta palestra. Quais são os tipos de problemas que a inteligência artificial pode solver em serventias extrajudiciais? Primeiro ponto, processamento de documentos. A palestra que me precedeu mostrou algumas escrituras, declaração, vários documentos em serventias extrajudiciais. O volume de documentos que existe em uma serventia extrajudicial é enorme. Na verdade, as serventias judiciais
surgem a partir da nossa Constituição de 88, isso é muito claro, para justamente dar certeza, segurança jurídica para os atos da vida civil. E aí nós temos muitos documentos que podem ser lidos, podem ser automatizados. Existe a possibilidade da inteligência artificial fazer a leitura, mesmo que em instantes, em frações de segundos, mas uma leitura assertiva. Interpretar e dar a você informações relevantes daquele documento. Além disso, é possível diminuir os chamados erros humanos ou as inconsistências. Todo o trabalho humano é passível de erro. E a máquina, devidamente treinada, ela pode elevar a eficiência de uma serventia extrajudicial a patamares que a gente pode dizer de excelência. Então, quando a gente consegue passar um documento para uma máquina, para que ela consiga efetuar a leitura, ela pode corrigir eventuais erros de grafia, erros gramaticais, mas também erros de apontamentos jurídicos. É possível, Johannes, que a inteligência artificial faça o apontamento jurídico correto? Sim, é possível. Eu vou mostrar a vocês daqui a um pouquinho, de forma prática, como a inteligência artificial devidamente treinada, ela pode dar um direcionamento. Eu estava fazendo uma apresentação para um delegatário semana passada, ele disse, a tua ferramenta aí, ela me parece o vadimeco interativo. Eu gostei da expressão, vou utilizar nas minhas apresentações, que realmente ela consegue buscar toda a gama de legislação a serviço das serventias extrajudiciais, como, por exemplo, a própria Constituição, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Normas, que tem mais de 1.700 artigos, né, doutora? Acho que tem mais de 1.700 artigos, o nosso pernambucano. Mas as serventias extrajudiciais são muito regulamentadas. Cada Corregedoria Geral de Justiça tem o seu Código de Normas, e ali o delegatário ele vai, obviamente, ter que conhecer, como a doutora Rebeca falou aqui, o Código de Normas, para poder trabalhar. Outra possibilidade que a inteligência artificial pode solver numa serventia extrajudicial é essa conformidade normativa. O atendimento, aliás, 3, atendimento e suporte. O chatbot, todos aqui talvez tenham já ouvido falar do chatbot. Alguns nem gostam, né? Quando você passa mensagem para alguma empresa, aí responde 1 para financeiro, 2 para o comercial. Olha, isso já é ultrapassado, tá, gente? Isso já nem se utiliza mais. Você já pode utilizar a inteligência artificial para ser o seu chatbot, para ele responder como se fosse um atendente da serventia, devidamente customizado. Ele vai se apresentar como um atendente da serventia. E mais, ele vai ter um treinamento específico, direcionado com todas as normativas e regulamentos daquele estado onde a serventia está. Então, aquele atendente vai ser um super atendente. Conformidade normativa. En passant, eu já falei sobre a conformidade normativa. Ele tem a possibilidade, com a inteligência artificial devidamente treinada, a gente pode ter esse vadimeco interativo, com todas as normativas. Além disso, eficiência operacional. O impacto que uma ferramenta de inteligência artificial pode fazer para uma serventia extrajudicial é enorme. Eu vou perguntar, talvez aqui mais a ala masculina responda. Mas alguém aqui já parafusou com faca por ausência de uma chave de fenda? Levanta a mão, por favor. Muita gente, né? Muita gente. Você talvez tenha conseguido encaixar lá o parafuso e apertado. Foi mais difícil, deve ter sido mais difícil do que se tivesse a ferramenta adequada. E eu queria instigar vocês numa terceira reflexão para hoje. O ChatGPT é uma ferramenta fantástica, o Gemini, uma ferramenta fantástica também. O Cloud da Anthropic é uma ferramenta também sensacional. Mas você tem que saber bem utilizar essa ferramenta. Senão você vai estar com a faca tentando apertar um parafuso. A ferramenta ela tem que ser muito bem direcionada, muito bem treinada. Existe um treinamento específico para a inteligência artificial.
Quando você faz um comando, vou voltar, prompt, para o ChatGPT, joga esse comando para o ChatGPT, ele vai buscar, dentro da rede neural dele, ele vai buscar toda a base de dados que existe na web. Pode vir coisa boa? Pode, mas pode vir muito lixo. Pode vir muita coisa ruim. Então a inteligência artificial ela precisa ser treinada. É necessário que ela seja treinada. E mais do que isso, eu vou no ponto agora mais profundo. A inteligência artificial ela precisa garantir a segurança dos dados. Quando você coloca o prompt ali no ChatGPT, e isso está nos termos de uso da OpenAI, quando você joga o prompt no ChatGPT, ela captura esses dados que você jogou e te responde, e tudo isso fica na base de dados dele. O que é que você tem colocado para dentro da ferramenta? É imprescindível que, para além da personalização do ChatGPT ou de qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, é imprescindível que você crie assistentes que fazem numa estrutura semelhante ao que o FCI da Inglaterra fez há 12 anos, que são os chamados sandbox regulatórios. Sandbox, na verdade, são caixas de areia. Aquelas caixas de areia para a criança brincar, que a mãe, muito mais a mãe do que o pai, fica lá observando, né? Estou falando da minha realidade, eu acho que tem pais aí que são mais ativos. Eu sou um pouquinho, deixo de ser ativo, mas minha esposa ela cuida muito mais dos meus meninos. Mas os sandbox regulatórios eles servem justamente para que haja a possibilidade de que a inovação tecnológica ela seja ali amoldada às regulamentações. Isso é muito importante. Nós aqui no Brasil, através do Marco Legal das Startups, no artigo 11 existe a possibilidade da criação do sandbox. E a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela criou no ano passado, publicou o edital do sandbox regulatório da IA. Então, daqui a uns dias, nós teremos aí novidades no que se refere à regulação de inteligência artificial. Não sei se vocês viram recentemente, essa semana, a ANPD emitiu uma decisão, inclusive, impedindo que a Meta continuasse a treinar sua inteligência artificial baseado nos dados que você coloca no seu Instagram, no seu Facebook. Talvez aqui vocês não estivessem nem sabendo disso, mas a Meta estava, até terça-feira, utilizando tudo que você posta, tudo que você escreve no Instagram, para treinar a inteligência artificial dela. Estava no termo de uso do Instagram e do Facebook. Então, é muito importante a segurança dos dados. É muito importante o treinamento de uma inteligência artificial que possa ajustar e amoldar ali ao que você precisa. Isso é fundamental. Esse talvez seja o ponto de inflexão maior dessa nossa palestra. É importante a gente saber que existe a necessidade de uma conjugação simbiótica entre pessoa qualificada. É preciso que a pessoa que esteja utilizando a inteligência artificial tenha minimamente uma qualificação para aquilo. Não a formação de inteligência artificial, mas passar pelo menos por um treinamento. É imprescindível. E a ferramenta adequada. É por isso que eu queria disponibilizar para vocês, a quem interessar possa, um e-book escrito por mim e por Hélio, que é meu sócio, no Sião, um e-book onde a gente faz uma trilha, uma jornada em updates de como implementar a inteligência artificial em serventias extrajudiciais. Inicialmente, fazendo um planejamento e capacitação, construindo políticas de segurança. Depois, o teste e a validação. E eu reputo isso muito importante, tá, gente? Isso é fundamental. É muito importante, antes de lançar a mão de uma ferramenta como essa, fazer os testes internos. Os testes internos são fundamentais. Todas as vezes e em todas as serventias que eu atuo como head de inteligência artificial, como terceiro cartório, doutora Júnia, já estou dizendo aqui, na próxima semana, doutora Deise, vai ser no seu. Quando a senhora tiver um tempinho, a gente vai lá para fazer também. Tá certo. Doutora Mônica, que está aqui presente também.
já iniciamos esse processo. Então, em todas as serventias extrajudiciais, que a gente inicia esse processo de implementação de inteligência artificial, a gente diz, olha, nada vai substituir a revisão humana, a revisão do tabelião ou do oficial registrador. Absolutamente nada. É importante, depois que houver a resposta, a gente filtrar aquela resposta, ler, observar o que foi dito, o que foi colocado para você ali. No entanto, essa ferramenta é fantástica. Ela dá a possibilidade de escrever uma certidão, ela dá a possibilidade de responder um e-mail, responder um ofício. Enfim, a gente vai mostrar aqui na prática como funciona. Update 3, implementação e monitoramento. É importante haver o monitoramento da inteligência artificial, como ela tem se comportado na serventia, e a avaliação e melhoria contínua. Eu vou pedir à equipe técnica para colocar aqui o Cião GPT. Enquanto isso, eu vou pedir também ao cerimonial para disponibilizar esse microfone. A interação é a seguinte: qualquer pessoa, é só levantar a mão, queira fazer alguma pergunta. Pode ser uma pergunta, inclusive, do provimento número 11, é 11, né? 11 de 2023, que é o Código de Normas de Pernambuco. Pode fazer uma pergunta dos 1.700 e poucos artigos que tem no Código de Normas, para ver como é que a inteligência artificial devidamente treinada, ela responde. Sim, eu esqueci de dizer, o e-book, ele é acessado por esse link. Na verdade, você vai fazer lá um prévio cadastro, e aí eu mando para você por e-mail, ou mando para você um QR Code desse, para que você baixe o e-book sobre inteligência artificial. Por favor. O pessoal consegue colocar, projetar aqui para a gente fazer a leitura? Olha, esse aqui é o Cião GPT, é uma inteligência treinada por mim, onde ele se apresenta como experiente tabelião e oficial registrador para serviços notariais de registro. Eu vou iniciar a pergunta, abrir para o quebra-gelo. Quando falamos em inteligência artificial de quebra-gelo são essas mensagens embaixo, rápidas, que você pode clicar e ela pode responder. Mas como quebra-gelo, eu queria perguntar ao Cião GPT o seguinte: qual é o seu nome e o que você faz? Ela não está pegando a voz não, tá, gente? Tem uma pessoa escrevendo lá. Vamos ver qual é a resposta. Meu nome é Cião GPT, eu atuo como tabelião oficial registrador, experiente em serviços notariais de registro. Minha função inclui a elaboração de documentos notariais, como escrituras públicas, notas devolutivas e registros. Também reviso textos em português formal e auxilio nas respostas aos usuários das serventias, sempre mantendo um tom formal, claro e preciso. Meu objetivo é garantir a correção gramatical e a clareza das informações nos textos que reviso, além de fornecer orientações sobre procedimentos notariais de registro, seguindo as normas e regulamentos vigentes. Vamos para a primeira pergunta. Doutora Deise, ela me acompanha lá no Instituto dos Magistrados do Nordeste, professora, inclusive, temos outro professor também, eu não poderia deixar de mencionar, doutor Sérgio, está aqui presente hoje na palestra. Doutora Deise, ela é professora lá e fez uma pergunta aos alunos, e os alunos não responderam. Eu vou perguntar ao Cião GPT para ver se a gente consegue responder. Está botando ali, eu preciso que você me responda, de acordo com o Código de Normas de Pernambuco, se é possível o reconhecimento de firma no domicílio do cliente. Ponto. Na resposta, vírgula, forneça-me a referência do Código de Normas e utilize uma linguagem humanizada, vírgula, formal e persuasiva.
Criamos aqui para vocês um prompt. Se quiser, pode anotar esse prompt aí. Esse prompt já é suficiente para você ter respostas assertivas no ChatGPT. Obviamente, isso vai mudar o contexto, mas o prompt já é um prompt já interessante para vocês. Aqui eu estou explicando, estou dizendo o que eu quero e estou pedindo a resposta. Poderia subir um pouquinho para a gente ler? Um pouquinho mais? Agora, de acordo com o Código de Normas dos Serviços Notariais de Registro do Estado de Pernambuco, o reconhecimento de firma e de domicílio do cliente é permitido em situações específicas, conforme o artigo, doutora Deise, a senhora é especialista nisso, está certo? Artigo 231, parágrafo 3º. Tal procedimento somente poderá ser realizado mediante diligência externa ou no domicílio do requisitante dos serviços, quando houver impossibilidade física de comparecimento. Não vou ler tudo, não. Hélio, por favor, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma mágicazinha. Digamos que o cliente da serventia tenha passado um e-mail querendo isso. Bota aí, por favor. Agora, vírgula, preciso que você me responda em formato de e-mail. Ele já vai dar o e-mail prontinho para você responder ao cliente. Assunto, prezado senhor, espero que encontre bem essa mensagem. Em resposta à sua consulta, é muito rápido, é muito rápido. Sobe aí, por favor, Hélio, por favor. Em resposta à sua consulta sobre a possibilidade de reconhecimento de firma no domicílio do cliente, informamos que, de acordo com o Código de Normas, tal procedimento é permitido em situações especiais, específicas, dá o artigo. Portanto, é essencial que o impedimento físico seja devidamente comprovado por documentação médica apropriada. Este procedimento visa garantir a autenticidade, para mais informações ou para proceder com a solicitação, recomendamos que entre em contato diretamente com a serventia responsável para orientações adicionais e agendamento. Atenciosamente, nome, cargo, contato. Vamos fazer diferente, Hélio? Bota aí, me responda como se fosse um parecer técnico. Será que ele faz o parecer? Vamos ver se ele consegue. Eu estou mostrando a vocês como gerar funcionalidade à inteligência artificial. Isso pode servir para um advogado? Claro. Ele pode redigir uma petição inicial. Obviamente, uma inteligência artificial devidamente treinada pode redigir uma petição. Não vai substituir, doutora Rebeca, o advogado, de maneira alguma. Não vai substituir o advogado, mas é uma ferramenta que você pode utilizar de apoio, que vai ajudar no processo, que vai dar a você mais tempo para você se preocupar naquilo que mais interessa. Deixa eu ver se ele respondeu. Respondeu já? Respondeu em forma de parecer técnico. Olha, ele bota ali a introdução do parecer, desce aí, Alinha, por favor. Bota a fundamentação normativa, condições de reconhecimento de firma, procedimentos adicionais e a conclusão do parecer. Aí eu queria pedir a vocês, a quem interessar, uma pergunta para que a gente possa fazer aqui ao Cião GPT, para que ele possa responder e, espero eu, que ele não alucine. Doutora Mônica? Não alucinou, não? Diga uma pergunta. Quais os procedimentos precisam de advogados? Vamos lá, Leão. Pode utilizar o mesmo prompt para a gente ser mais assertivo, Rebeca. Vamos limitar a pesquisa, que é de acordo com o Código de Normas de Pernambuco ou nacional? Código de Pernambuco. Pronto. Não, pode apagar ali. A gente vai usar o mesmo prompt anterior. Você vai copiar e colar. Abre uma nova janela de contexto. Ali, isso aí, uma nova janela de contexto. Copia e cola aquele prompt que a gente fez e só altera a pergunta para facilitar e ajudar a acelerar o processo. Posso mudar a pergunta? Pode mudar a pergunta? Pode. Agora, para todos que estão aqui, qual é a resposta? Vão ficar sem resposta os ouvintes? Não, já respondeu na. Eu respondi na minha palestra. Ah, pronto. Então tá tudo bem. De acordo com o Código de Normas, se é possível o escapeão de direito de ocupação em terrenos marinhos. Ela está testando mesmo. Ela está testando. Não, bichão? Elinho,
Eu vou soletrar aqui a pergunta e você vai reescrevendo, tá? Preciso que você se comporte como oficial registrador experiente. No caso, uma pergunta para o oficial registrador, né? E me responda se é possível, vírgula, de acordo com o Código de Normas de Pernambuco. Poderia repetir, Rebeca? De acordo com o Código de Normas de Pernambuco, Se é possível, o capião. é uso capião dos direitos de ocupação. Se é possível, uso capião dos direitos de ocupação. O que mais? Uso capião extrajudicial dos direitos de ocupação. Uso capião extrajudicial dos direitos de ocupação. Se é possível, uso capião extrajudicial dos direitos de ocupação De terrenos de marinha. de terrenos de marinha. Ui. Ponto. Responda em linguagem formal, vírgula, humanizada e persuasiva, vírgula, bem como me indique a referência do Código de Normas de Pernambuco. Eu estou mais nervoso que você, certamente. Buscando. Bichou mesmo. Pronto? Deu certo. Deu certo. Doutora, a senhora tem alguma pergunta? É? Deu certo, Rebeca? Giovanni só faltava dizer assim, e aí, Rebeca? Deu certo, Quer escrever mais bonito? Não, tá lindo. Você tem que botar assim, olha. Isso aqui é meramente uma ilustração do que a ferramenta pode ajudar você no seu trabalho do cotidiano. Eu já faço isso. Eu sou assessor de magistrado já há 15 anos, assessoro Frederico Thompson e utilizamos inteligência artificial para, obviamente, fluxos manuais no início, mas hoje a gente utiliza a inteligência artificial de uma forma controlada. Isso é muito importante. A forma controlada da utilização da inteligência artificial é imprescindível para os processos, tá? Incluindo as serventias extrajudiciais. Nós somos muito regulados pelo CNJ e também agora pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então é fundamental que a inteligência ela esteja upando os dados em uma região controlada, em um sandbox regulatório. Por quê? Se você não sabe utilizar ainda, minimamente, e eu vou dar uma dica para você que está utilizando sem ter uma inteligência treinada. Faça o processo de anonimização dos dados pessoais. Quando eu falo em dado pessoal é toda e qualquer informação que possa identificar ou tornar uma pessoa identificável. Não é só nome, não é só CPF, mas endereço, e-mail, rua. Tudo isso é dado pessoal. Então, a partir do momento que você pergunta ao ChatGPT um dado pessoal, ele vai para a base de dados da própria ChatGPT, ela vai estar utilizando esses dados. Então, é esse cuidado que eu queria trazer para vocês, porque nossa ferramenta, obviamente, ela trabalha dentro de uma limitação ali de dados. Então, existe um controle, tá? Doutora Mônica, quer fazer uma pergunta? Tem uma pergunta? Tá certo. A gente vai para a última pergunta que a doutora Deise pediu, por causa da hora. Doutor Zacarias, ele ontem fez uma pergunta interessantíssima ao senhor GPT. O senhor não vai repetir essa não, né? Vamos lá. Hélio. Pode? Foi um desafio realmente que eu fiz para Oceano. O que é um ser senciente? Abre nova janela de contexto, Elinho, vai lá para a canetinha. Vamos interagir um pouco. Vocês podem interagir com o ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial. Bota aí, Elinho, boa tarde. Preciso que você me responda.
de forma conceitual, o que é um ser sesciente. A pergunta do Zacarias, ela envolve um contexto do projeto do Código Civil para colocar os animais como um ser sesciente. Vamos ver o que é um ser sesciente. Não é isso, doutor? Estou certo, doutor Zacarias? Um ser senciente é um organismo que possui a capacidade de sentir, perceber ou experimentar subjetivamente. A senciência envolve a habilidade de ter sensações e sentimentos como dor, prazer, tristeza, felicidade, entre outros estados emocionais e sensoriais. O projeto do novo Código Civil visa justamente trazer os animais, tirando o conceito de coisa, para ser um ser senciente. A todos e a cada um, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, doutora Deise, de estar aqui e trazer aspectos conceituais e insights práticos sobre inteligência artificial. Agradeço a vocês, agradeço essa oportunidade de estar aqui e nos encontramos no próximo encontro. Estaremos no dia 24 e 25 no Maranhão, na palestra na Noreg do Maranhão, falando sobre inteligência artificial. Palestra que vai ser Imperatriz. Temos até uma cliente nossa, tive a honra de conhecê-la pessoalmente aqui, doutora Tereza, que veio de São Luís, Deise, São Luís do Maranhão, para a palestra, para aqui, para hoje. Prazer, doutora Tereza, conhecê-la pessoalmente e até a próxima, gente. Obrigado.